À vontade, Charles. Veio sozinho? Não trouxe nenhum companheiro? Tá certo. À vontade. Charles, a nossa sessão cidadã prevê aí que você tenha 10 minutos e depois os vereadores 3 minutos para dar as suas opiniões e, em seguida, nós fazemos os encaminhamentos, ok? Fique à vontade. Bom, boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes que nos acompanham. Antes de começar, gostaria de fazer um agradecimento ao professor Valdemir Pires, que nos auxiliou na elaboração desse projeto. Gostaria de fazer também um agradecimento especial a todos os membros do Centro Acadêmico que se empenharam bastante na realização do mesmo. Hoje, o motivo da nossa fala aqui é sobre a meia passagem dos estudantes do transporte público de Araraquara. Então, eu venho falar em nome do Centro Acadêmico de Administração Pública, da Unesp. Meu nome é Charles Vinícius, curso que esse ano completa seus 30 anos de existência, se consolidando como um dos mais tradicionais do nosso campo. Falando então um pouco sobre o benefício, sobre esse direito. É algo que é inerente à educação, ele é concedido aos estudantes, mas é muito mais que isso. É algo que está previsto em algumas legislações federais e vem também para fomentar a cultura, o lazer e o esporte. Ou seja, é um instrumento para uma formação cidadã, não apenas para proporcionar o acesso à educação, mas para uma formação cidadã de preparar um cidadão melhor para a nossa sociedade. Próximo, por favor. Então, falando um pouco sobre isso que eu acabei de falar, acho que no Estatuto da Juventude é onde isso fica bem claro, que ele fala sobre o benefício como promoção da autonomia e emancipação dos jovens, que ressalta o que eu acabei de dizer. Vale destacar também a Lei número 12.933, de 26 de dezembro de 2013, que também vem reforçar isso, ao passo que fala do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. E também, que vale destacar, a Lei número 12.852, essa de 2013, que dispõe sobre o benefício da meia entrada para o acesso a eventos artísticos, culturais, esportivos e para estabelecer procedimentos e os critérios para a reserva de vaga de jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual. Então, essa legislação federal, que traça diretrizes, reforça muito isso, esse instrumento, esse direito, enquanto agente de formação cidadã para a construção de uma sociedade melhor, a partir das pessoas. Agora, trazendo para o âmbito municipal, o município tem autonomia de legislar a respeito do assunto. E hoje, aqui em Araraquara, o que regulamenta isso é o Decreto 11.333, de 16 de março de 2017, que é onde a gente entra, então, no problema principal. Desde o ano passado, o direito à meia passagem está sendo restringido. Os estudantes estão tendo direito ao benefício apenas no horário específico da sua aula. Por exemplo, no meu caso, que estudo de manhã, eu tenho o benefício de manhã, então eu tenho mais 1h30 antes e 1h30 depois. Ou seja, o que fica? Então, eu só sou estudante de manhã, é essa o que dá para entender. Depois disso, eu não sou mais estudante. Então, sobre esse decreto, o que a gente constatou, ou ele está sendo descumprido, ou tem brechas, porque a redução do direito ela é clara para todo mundo. Pode passar o próximo, por favor. Então, trazendo aqui para o caso da universidade, que é onde a gente tem mais propriedade para falar a respeito, como que isso está prejudicando a gente? Na universidade, a gente não tem apenas aula. A gente tem os eventos acadêmicos, as palestras, os projetos de extensão. A gente vai para a biblioteca estudar, usar a estrutura da universidade para aprimorar os nossos conhecimentos. Eu acho que bem interessante a gente destacar também a questão dos projetos de extensão, que são projetos que, além de contribuir com a nossa formação, que é onde a gente coloca em prática o que a gente aprende em sala de aula,
são projetos onde a gente traz o retorno para a sociedade, ou seja, a gente devolve para a sociedade aquilo que ela está investindo na gente. E ao passo que acontece essa restrição do nosso direito de ir e vir, de utilizar o transporte público, a gente não tem motivação nenhuma para realizar esses projetos. Até mesmo porque a gente vai estar pagando para produzir esse retorno para a sociedade. E, na grande maioria das vezes, no nosso caso especificamente da universidade, a grande maioria dos alunos não tem condições de fazer esse pagamento extra. Muita gente vem de fora, já está gastando aqui com a estadia, com a alimentação, todos os gastos que todo mundo sabe que não é fácil. Hoje, por exemplo, muita gente queria estar aqui acompanhando, infelizmente não pôde vir, porque teria que pagar a passagem inteira e não estava com essa condição. Ou seja, reforça aquilo que eu falei no início, que é da autonomia e emancipação do jovem. Ele está deixando de participar aqui desse momento rico de discussão, porque o seu benefício está sendo barrado. E sobre esses projetos que eu citei, eu acho bacana destacar, por exemplo, o projeto do aplicativo Movit, que foi desenvolvido por estudantes lá da Unesp, que beneficiaram diretamente a população. Tem o projeto PET na escola, que é desenvolvido por outra instituição, também lá da Unesp, que vai até as escolas falar sobre os estudantes, sobre o vestibular, sobre o Enem, ajudar esses estudantes a chegarem no ensino superior. Tem o pessoal da assistência farmacêutica, que vem aqui no centro de Araraquara proporcionar uma cultura de educação no cuidado da saúde e também atende a população. E esses projetos eles não são desenvolvidos no horário de aula. E isso a gente precisa de um tempo extra, a gente precisa de ir lá para a biblioteca estudar, a gente precisa de se reunir, igual às atividades do nosso centro acadêmico, que a gente não faz isso no horário da aula. E acho que vale destacar também a importância que a universidade tem para a economia aqui do nosso município. Pelo menos para mim, hoje é impensável a gente pensar que a cultura, a economia de Araraquara, sem, por exemplo, a Unesp, a Uniara e a Unip. Todo mundo, acho que, tem uma noção do peso que esses estudantes que estão aqui na nossa cidade têm para a economia. E, assim, então, eu acho que, tendo em vista isso, o poder público não pode desamparar essas pessoas nesse momento. Trouxe aqui a questão orçamentária, que, na nossa opinião, nem é o que deve ser levado em consideração, porque a gente está falando de direitos que são garantidos pela União, inclusive, mas a gente traz esses dados da Controladoria do Transporte de Araraquara, dados de 2017, que mostram que a quantidade de passagem para estudantes, na soma geral, não corresponde nem a 13% do total. Então, acho que a gente pode ter também uma ideia a partir daí. Nesse nosso estudo, quando a gente esteve estudando sobre o projeto, descobrimos alguns municípios, cerca de 5, 6 municípios, que aconteceram o mesmo caso aqui de Araraquara. Houve essa restrição, houve essa restrição do direito, veio o Ministério Público, interviu, exigiu explicação de por que estava acontecendo. Alguns casos, em todos os casos, obrigou o município a oferecer integralmente o serviço. Em alguns casos, inclusive, houve sanção na prefeitura e na empresa responsável pelo transporte. Pode passar o próximo. Mas, enfim, inicialmente, nós tentamos resolver esse problema pela via do Executivo. Conversamos, inclusive, com a vereadora Tainara, a gente foi até o prefeito, Edinho Silva, mas não foi possível a resolução do problema por lá. Essa questão do judiciário, envolver a justiça, é algo que, a um primeiro momento, a gente não quer. Eu acho que, assim, a via que a gente acredita hoje, que a gente vai resolver isso, é aqui na Casa do Povo, pelo Legislativo, mudando a nossa legislação. Então, assim, a gente está muito crente de que, através daqui, a gente vai mudar isso, e a gente vai resolver de uma vez por todas, imediatamente, essa situação, que está prejudicando muita gente. E, nesse nosso processo de construção disso, nessa última semana, fizemos um abaixo-assinado para ver as pessoas que estão sendo prejudicadas com isso, e em menos de uma semana, a gente tem aqui mais de 1.500 assinaturas de pessoas que não estão satisfeitas com a situação,
entre essas assinaturas, estudantes universitários, estudantes de escolas públicas de Araraquara, pais de alunos que também não estão satisfeitos e que querem também essa mudança imediata. Então, creio que, atendendo à proposta da Seção Cidadã, a gente traz o problema aqui já como a base. A gente tem aqui também o nosso estudo, o questionamento, e a gente acredita que vocês, como os nossos representantes diretos, vão resolver para a gente essa questão. O próximo, por favor. Se esgotou o tempo, eu queria agradecer a presença de todos e disponível para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Charles.